Olá, sejam todos bem-vindos a este nosso canal. Aqui é o professor Luiz Cláudio e nós iniciaremos uma série de reflexões, de diálogos sobre filosofia e todos os temas que a ela interessam. E como a filosofia não possui um objeto específico de interesse, logo a filosofia, se interessa por todas as coisas, né? Então, tudo pode ser objeto de interesse da filosofia desde que seja pensado filosoficamente, né? E nós não poderíamos começar essa nossa série de encontros e reflexões sem antes buscarmos uma compreensão acerca daquilo que vem a ser a filosofia, né? O que é isso chamado filosofia? É uma palavra muito comum, mas cuja compreensão, entendimento, conceito, às vezes nos escapa, nos foge, né? E a filosofia, como as demais formas de conhecimento, também possui a sua definição, as suas definições. E nesses nossos primeiros encontros nós iremos tentar compreendê-la com um pouco mais de clareza, um pouco mais de lucidez espiritual, intelectual, por assim dizer, né? Bem, sobre o que vem a ser filosofia, muito já foi dito. E eu evoco aqui, tomo aqui um conceito, uma definição que foi adotada pelo filósofo e matemático, um filósofo da matemática, da lógica, Sir Bertrand Russell, e com ele muitos positivistas que definiram a filosofia como um conceito que é dado acerca de tudo aquilo que ainda não foi objeto específico de ciência. O que seria a filosofia para Bertrand Russell e muitos positivistas? A filosofia seria um conceito, um esforço intelectual em dar resposta a temas, assuntos que ainda não amadureceram cientificamente. Esse conceito, essa definição acerca da filosofia que aparece com o Bertrand Russell não é nova, ela não é novo. Esse conceito não surge no século XX, mas ele nasce na Grécia clássica do quarto século a.C., com Aristóteles, que não fazia distinção entre filosofia e ciência. Para Aristóteles, a ciência e a filosofia eram indistintas. Ele as compreendia como uma forma única de conhecimento. E somente com o passar dos tempos, o passar dos séculos, é que filosofia e ciência foram se tornando campos do conhecimento distintos. As ciências, apenas posteriormente, vai se descolar, vai por assim dizer, se soltar, se desprender da filosofia e conquistar a sua autonomia. A primeira ciência a se desprender da filosofia e ganhar
autonomia foi a medicina. Depois nós tivemos a física e assim sucessivamente. Mas esse processo de desprendimento das ciências, da filosofia, foi um processo que perdurou ao longo de muitos séculos. Veja, até o século XVII, esta distinção, filosofia e ciência, não era uma distinção clara. Tanto é que a principal obra de Isaac Newton ainda deixa subentendida essa dependência das ciências à filosofia, né? A principal obra escrita por Newton tem o título de Princípios Matemáticos de Filosofia Natural. E o que são os princípios matemáticos de filosofia natural? Ora, os princípios matemáticos de filosofia natural nada mais são do que a própria física. Então, vejam, são princípios matemáticos, mas de uma filosofia natural, porque até o século XVII a filosofia natural seria aquilo que hoje nós conhecemos como física. Então, nós ainda temos um processo lento de autonomia das ciências em relação à filosofia. Primeiro, lá na Grécia ainda, a medicina se desprende da filosofia e se torna uma ciência autônoma. Mas isso não aconteceu tão apressadamente com as demais ciências. Agora, no século XVII, nós ainda temos essa relação muito imbricada entre filosofia e física. Depois a física vai se desprender da filosofia e se tornar uma ciência autônoma. Depois a biologia, depois a própria química, por meio de Lavoisier, vai se desprender da filosofia e tornar uma ciência autônoma. Depois a biologia, com Lamarck, Claude Bernard, depois a psicologia, depois a sociologia, a lógica formal, enfim. Mas este processo não foi um processo imediato, foi um processo que levou muitos séculos até que as ciências se desprendessem da filosofia e conquistassem a sua própria autonomia. De tudo isso aliás, dessas poucas coisas que nós colocamos aqui, eu gostaria de sintetizar esse conceito de filosofia que nós estamos trabalhando aqui, esse conceito apresentado pelo Bertrand Russell, que é um conceito, digamos, ainda problemático, porque ele não exaure a questão, e nós veremos por quê, mas esse conceito apresentado por Bertrand Russell nos coloca diante da ideia de que a filosofia, como sendo essa primeira forma de conhecimento racional e sistemático, pode se intitular, se gabar, por assim dizer, de ser a mãe de todas as ciências. E quem vai apresentá-la com estes termos é um filósofo americano um professor de filosofia chamado Will Durant. Will Durant constrói essa expressão e se reporta à filosofia como sendo a mãe de todas as ciências. E ele, inclusive, faz um protesto, por assim dizer, à medida em que as ciências, quando criam sua autonomia, passam de alguma forma a, entre aspas, desdenhar de uma discussão filosófica. Will Durant protesta dizendo: porque as ciências, filhas da filosofia, lhe deram as costas depois de repartirem sua herança filosófica, tal qual as filhas de Rei Lear,
que lhe abandonaram depois de ter dividido, depois de ver dividido o seu reino. Vejam, é interessante que o Will Durant compara as ciências com as filhas do Rei Lear, né, a personagem criada por Shakespeare, e atribui a elas, as ciências, essa mesma insurreição contra sua fonte original, contra sua matriz, contra a sua raiz, né? Tal qual as filhas de Lear, que lhe deram as costas após o reino, seu reino ter sido dividido. As ciências também assim o fazem depois de terem espoliado a herança, sua herança filosófica desta mãe, a filosofia, mãe de todas as ciências. Então, a partir dessa ideia, nós podemos pensar a filosofia como sendo esse discurso, esse tronco racional de onde, e aqui eu já estou me valendo de uma figura utilizada por Descartes, este tronco, esta matriz de onde as ciências se nutrem num primeiro momento até adquirirem a sua própria forma, a sua própria linguagem e, consequentemente, a sua autonomia. A filosofia seria, portanto, esta mãe de todas as ciências. Dela, da filosofia, nascem as ciências. E por que não dizermos, né, não pensarmos filosofia como esta primeira grande ciência, e aqui eu uso o termo ciência de forma no sentido lato, mas por que não pensá-la como esta ciência mãe, este saber mãe, este conhecimento materno do qual nascem todas as demais ciências, de onde brotam todas as demais ciências. Esse seria um primeiro conceito de filosofia que nós iremos retomar a fim de avançá-los, avançar no entendimento, mas sabendo que este conceito não esgota, não exaure o assunto. Ele ainda será objeto de crítica, de problemática, e nós continuaremos nessa caminhada a fim de chegarmos a uma definição mais sólida. Eu espero vocês aqui no nosso próximo encontro para que juntos pensemos essas coisas. Um grande abraço.